Sabe aquela sensação de lutar constantemente para manter o foco? Se isso soa familiar, esse papo é pra gente. Vamos juntos entender o que de fato acontece no cérebro quando a desatenção no TDAH entra em cena. Olha só essa frase. Me sentia culpado por achar que não me esforçava o suficiente. Essa culpa, né, essa ideia de que falta esforço é, nossa, uma das partes mais pesadas e comuns para quem vive com TDAH. É aquela vozinha chata que muita gente, infelizmente, conhece de perto. Pois é, mas e se essa luta toda não for sobre força de vontade? E se, na verdade, a gente estiver falando da fiação do cérebro mesmo, de como ele funciona? Então, é exatamente por aí que a gente começa. O primeiro passo é mudar o foco da conversa. Deixar de lado essa história de culpa, de falta de vontade e mergulhar no que a ciência diz, na neurobiologia por trás da desatenção. E aqui está o ponto principal, a mensagem que precisa ficar. Desatenção no TDAH não é escolha. Ponto. Não é preguiça, não é falha de caráter. É simplesmente o resultado de um cérebro que funciona de um jeito diferente. Ok, mas funciona de um jeito diferente como? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada numa área bem específica do cérebro. Uma que age como se fosse o grande gerente, o centro de comando de tudo. E esse gerente tem nome, é o córtex pré-frontal. Pensa nele como o CEO do cérebro. É ele que cuida do planejamento, da tomada de decisão, que diz, ei, foco aqui agora. E principalmente que coloca um freio nos impulsos que tentam tirar a gente do caminho. E aí que a coisa fica interessante. O que a ciência mostra é que em cérebros com TDAH, esse gerente parece que tira um cochilo. Ele fica menos ativo, principalmente naquelas horas que a gente mais precisa dele, em tarefas que exigem um esforço mental maior, sabe? É como se o chefe fosse tirar um café bem na hora da reunião importante. Tá, mas por que esse gerente é, digamos, mais sossegado? Não é só uma questão de ligar ou desligar uma área. A gente precisa ver a química por trás disso tudo. E aí entram em cena os neurotransmissores. Vamos falar do principal deles, a dopamina. Imagina que a dopamina é o combustível do cérebro para a motivação, para a recompensa. No cérebro com TDAH, é como se o sistema que gerencia esse combustível fosse meio ineficiente. O resultado? O tanque de dopamina, especialmente lá naquela área do gerente, vive perigosamente perto da reserva. E o que acontece quando o carro está quase sem gasolina? Ele se arrasta. É a mesma coisa aqui. Sem dopamina suficiente, o cérebro tem uma dificuldade imensa de se manter focado em qualquer coisa que não seja super interessante ou que não dê uma recompensa na hora. Tarefa longa? Chata? E é quase uma missão impossível. Então, vamos juntar as peças. A gente tem uma área do cérebro, o gerente, que está meio desligada. E a gente tem falta de combustível, a dopamina. Essa combinação afeta diretamente uma coisa que a gente chama de funções executivas. Funções executivas parece complicado, né? Mas pensa nelas como se fossem os aplicativos do seu celular. São as ferramentas que a gente usa para gerenciar o tempo, focar, usar a memória, enfim, para fazer as coisas acontecerem. E no TDAH, é como se esses apps estivessem sempre com um bug. A desatenção aparece principalmente em 3 falhas. Primeiro, o filtro de spam está quebrado. É o controle inibitório. Qualquer distração, seja um barulho lá fora ou um pensamento aleatório, entra e faz a festa. Segundo, a memória RAM é curta. É a memória de trabalho. Sabe quando a gente levanta para pegar algo e no meio do caminho esquece o quê? É isso. E terceiro, a bateria acaba rápido. É a sustentação da atenção. Manter o foco numa tarefa longa é um sufoco. E essa citação, nossa, ela mostra de um jeito muito real como essa dificuldade de filtrar as coisas impacta tudo. Até os momentos mais íntimos, mais pessoais. Não é sobre falta de interesse, é sobre um cérebro que simplesmente não para. Ok, a gente falou da teoria, do cérebro, da química, mas como tudo isso se traduz na prática, no dia a dia de um adulto? Bom, se manifesta daquele jeito que talvez seja bem familiar, na procrastinação crônica, que não é preguiça, é quase uma paralisia, na dificuldade de organizar a bagunça do quarto ou dos pensamentos, naquela sensação de perder o fio da meada no meio da frase, de dar um branco, ou de viver perdendo chás e carteira, celular. E nos relacionamentos, isso pode virar um campo minado. Porque para um parceiro ou parceira que não entende o que está acontecendo, a desatenção pode parecer outra coisa, né? Pode parecer desinteresse, descaso, falta de amor, e isso machuca dos 2 lados.
Mas quando existe compreensão, quando existe diálogo, a história muda completamente. Esse parceiro ou parceira pode se tornar o maior aliado, a pessoa que ajuda a voltar para o eixo, que entende o devaneio. A parceria vira um superpoder. Então, para resumir a ópera, a desatenção no TDAH acontece porque o gerente do cérebro está com pouco combustível para conseguir filtrar as distrações e manter o esforço. De novo, e isso é o mais importante, é um processo biológico, não é uma falha de caráter. E receber um diagnóstico para isso tudo é uma mistura de sentimentos, né? Como diz a frase, por um lado é um alívio imenso. Ufa, meu problema tem um nome. Eu não sou um fracasso. Mas por outro ainda existe um medo do julgamento, porque o mundo ainda está aprendendo a lidar com isso. Entender o porquê é libertador. É o primeiro passo para tirar aquele peso enorme da culpa das costas. E depois? Bom, o próximo passo é uma jornada muito pessoal, a de descobrir o que funciona para esse cérebro único. Quais estratégias, quais ferramentas, como jogar a favor dele e não contra. E essa descoberta, essa sim é uma jornada que vale a pena.